Vamos analisar a imagem. Nesta imagem, nós temos um campo magnético nela representado. Este campo magnético ele simula como se ele estivesse entrando dentro do meu monitor, ou se você estivesse lendo o seu livro, dentro da página do seu livro. Por que eu sei disso? Porque eu vejo aqui essas representações desse X. Esse X, basicamente, representa como se as linhas de campo estivessem entrando no meu monitor. Se por acaso elas estivessem saindo do meu monitor, a representação seria de um círculo, igualmente, e um ponto bem no centro. Ok? Ao analisarmos esse campo magnético e a velocidade, eles estão fazendo um ângulo de 90 graus. Em consequência disso, nós teremos uma força magnética apontando para cima. Se a força magnética fosse negativa, ela apontaria para baixo. No caso, a carga fosse negativa, a força magnética mudaria o seu sentido, mantendo a mesma direção. Então, a partícula positiva, portadora de carga com velocidade v, submetida a um campo magnético B, cujo sentido é para dentro da página, no caso, acabamos de identificar que o sentido do campo magnético ele está sentido para dentro da página, as grandezas V e B são perpendiculares, sempre lembrando que perpendicular é o que significa um ângulo θ igual a 90 graus entre si. Por meio da regra da mão direita, não é a mesma regra que nós vimos lá no campo magnético e no fio retilíneo, não, pessoal. A regra da mão direita que eu estou associando é a regra do tapa, que você viu na videoaula anterior de terça-feira. Tem-se o sentido da força magnética, que é para cima. Em situações em que a força é perpendicular à velocidade, novamente nós temos aqui a palavra perpendicular. Significa o quê? Que força magnética e velocidade fazem um ângulo θ de 90 graus. Não há alteração na intensidade da velocidade, mas a alteração em sua direção. Então, um detalhe que devemos enfatizar é o que? Quando o vetor indução magnética e velocidade estão perpendiculares, a força magnética vai ter intensidade máxima. Essa velocidade, ela não vai ser alterada a sua intensidade, porém, a sua direção, sim, ela vai ser alterada. E ao alterarmos essa direção, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a minha carga elétrica, que está sofrendo influência de uma força magnética, vai exercer um movimento circular, o que vai fazer com que essa força magnética seja similar ao que nós conhecemos em um movimento centrífugo, Ela vai fazer uma força centrípeta. Como a força magnética é sempre perpendicular à velocidade da partícula, a partícula realizará um movimento circular uniforme em um plano perpendicular às linhas de campo de indução magnética. Podemos observar nessa imagem. Como nós temos um campo uniforme e a velocidade ela é perpendicular a este campo, vai acarretar que a força magnética ela vai estar sempre ao centro, ao centro deste meu círculo, ocasionando que a minha partícula de carga Q realize um movimento circular uniforme. A partícula portadora de carga elétrica positiva submetida a um campo magnético perpendicular à velocidade da partícula. Nesse exemplo, o sentido do campo é para dentro da página. E como é que eu consigo observar isso? Nós temos aqui a apresentação do X, ok? Como a força magnética Fm é sempre perpendicular à velocidade, então ela atua como força centrípeta, como nós vimos anteriormente. Por isso, a partícula realizará o movimento MCU, movimento circular uniforme, de raio R. Como ela é uma força centrípeta, então ela sempre vai apontar para o centro desse meu círculo. Ao analisarmos uma outra representação em perspectiva da trajetória de uma partícula em um campo magnético perpendicular à velocidade, ao analisarmos de um outro ponto, nós podemos ver que ele vai realizar esse movimento circular da mesma forma. E podemos notar
que velocidade e campo magnético terão um ângulo de 90 graus e também realizará um ângulo de 90 graus em relação à força magnética. Em qualquer ponto associado dentro do espaço desse meu campo magnético uniforme, nós teremos a representação de um movimento circular.